Como ficar bem, mesmo tendo que conviver com as pessoas em ambientes tóxicos? Bom, nem todo desgaste é visível. Existem marcas, sofrimentos, dores que não podem ser vistos materialmente e que acontecem e que muitas vezes nos impõem sofrimentos dos quais nós não conseguimos aparentemente nos defender. Será? Eu sou Paula Sueli, ministra pregadora da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo e saúdo você com a nossa saudação legionária. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Durante o 51º Fórum Internacional do Jovem Ecumênico da Boa Vontade de Deus, nós temos tido a oportunidade de estudar o tema escolhido pela Juventude Legionária para essa edição: Espiritualidade Ecumênica e Saúde Mental, um diálogo em favor da vida. Uma das inúmeras ações desse fórum em que os jovens foram visitar pessoas em intenso sofrimento e mobilizar as suas comunidades por uma atitude de saúde espiritual, mental e social com a consciência ecumênica que Jesus nos traz. Então, uma das muitas ações nessa direção foi um espaço para dialogarmos de maneira frontal, solidária, generosa e inspirada por Jesus sobre os temas de saúde mental. E dentro desse formulário, os jovens sugeriram anonimamente questões que eles vivem e que eles encontraram ao apoiar outras pessoas em sofrimento. Hoje nós vamos responder a duas dessas questões. A primeira delas é justamente a da abertura: como ficar bem mesmo precisando conviver em ambientes tóxicos. Então, para nos inspirar, eu trouxe o livro A Missão dos 70 e o Lobo Invisível, de autoria do irmão Paiva Neto, líder espiritual da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Na página 224, ele nos ensina a boa conversação e a humanidade invisível. Vem-me à memória uma narrativa que apresentei na série radiofônica Lições de Vida, na década de 1980, sobre as 3 peneiras que devemos utilizar na hora de expor qualquer assunto a alguém. A primeira peneira é a da verdade, a segunda, a da bondade e a terceira, a da necessidade. Antes de falarmos algo, precisamos nos certificar de que as nossas palavras passem por esses filtros. Caso contrário, é melhor nem as proferirmos. Na Antologia da Boa Vontade, de 1955, encontramos o poema Não Julgues, de autoria de João Tomás, do qual destacamos oportuna estrofe. Mas se queres tua paz e a paz dos outros também, atende a este conselho: não fales mal de ninguém. E o irmão Paiva continua: definitivamente o lobo invisível, entre aspas, e seus acólitos precisam aprender mais esses ensinamentos para que alcancem real ventura. Vou parar aqui a leitura, daqui a pouquinho a gente continua. Vamos começar de trás para frente. Primeiro, que o irmão Paiva está aqui nos alertando sobre influências espirituais inferiores que, oportunistas que são, se aproveitam da nossa invigilância espiritual. Então, ele chama esses seres espirituais ignorantes de lobos invisíveis, numa referência ao alerta que Jesus nos faz aos seus discípulos, de que quando fossem pelo mundo levar a mensagem do Evangelho, tomassem cuidado, porque eles iam como cordeiros ou ovelhas, para o meio de lobos. E esses perigos não são apenas perigos visíveis, mas também os perigos invisíveis, que se manifestam, por exemplo, nas más conversações, nas intolerâncias. E existem seres espirituais inferiores que se aproveitam desse espaço que nós chamamos hoje de tóxico para drenar as nossas energias, para nos inspirar hábitos ainda piores. Então, o irmão Paiva está dizendo: os lobos invisíveis precisam aprender que a paz deles depende de não semearem a maledicência e os maus hábitos espirituais. E os seus seguidores também, sejam eles visíveis ou invisíveis. Então, a gente tem que tomar um cuidado para que a gente, pelo hábito, pela alta exposição ao ambiente tóxico, que a gente não naturalize esses comportamentos predatórios, mentalmente e espiritualmente danosos à nossa vida. E aí, voltando a itens anteriores, o irmão Paiva está mostrando o poder que nós temos. Nós temos o poder de não falar mal de ninguém. Nós temos o poder de passar pelas 3 peneiras da verdade, da bondade e da necessidade,
todos os nossos comentários. É verdade que nós não temos o poder de impor isso a outras pessoas, né? Isso está no controle delas, na administração que elas fazem da sua palavra. Mas o exercício desse poder em nós já nos blinda espiritualmente, porque constrói na nossa vida uma proteção espiritual muito poderosa, que vai fazendo com que esse ambiente tóxico se torne cada vez menos influente sobre as nossas emoções. O irmão Paiva continua. E essa é justamente a lição que fui buscar em minha obra Jesus, Zarur, Kardec e Rustam, na Quarta Revelação, de 1984, edição esgotada, por estas palavras do notável Emmanuel. Uma simples conversação sobre o Evangelho de Jesus pode beneficiar vasta fileira de ouvintes invisíveis. E olha que interessante, então se é possível influenciarmos até mesmo seres invisíveis, podemos influenciar os seres visíveis também. Se a palavra destrutiva tem poder, a palavra construtiva tem grande poder também. Então, diante de um ambiente tóxico, acendamos luzes espirituais. Sejamos aqueles que levam a oração, que levam a palavra conciliadora, que cortam os comentários maldosos, que vibram em outra direção, que colocam música legionária no ambiente. Se não for possível no ambiente comum, coloca no seu fone, concentra o seu pensamento nessa luz espiritual. E o irmão Paiva encerra: acerca do indispensável papel a ser protagonizado pelas famílias, afiança o espírito André Luiz em seu livro Desobsessão, pela psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. O culto do Evangelho no abrigo doméstico equivale à lâmpada acesa para todos os imperativos do apoio e do esclarecimento espiritual. Como assegurava o saudoso Alziro Zarur, a invocação do nome de Deus, feita com o coração cheio de sinceridade, atrai o amparo dos espíritos superiores. Ou seja, eles estão aqui atestando, né, o irmão Paiva, e trazendo para nós também Emmanuel, trazendo para nós também André Luiz e a palavra do saudoso irmão Alziro Zarur. Eles estão iluminando a nossa vida com aquilo que nós temos condições de fazer. Se nós não podemos frear a língua cruel, né, o comentário maldoso, a intolerância, o clima de uma competitividade destrutiva, nós temos o poder de exercer a palavra que cura, a palavra que concilia, a palavra que acende luzes, e façamos isso no nosso dia a dia. Aqui foi lembrado, inclusive, a importância de acendermos luzes a partir do nosso lar, que também pode se tornar um ambiente tóxico se nós não o iluminarmos com o conhecimento espiritual que Jesus nos traz. Inclusive, aqui está a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, para ajudar você e a sua família a trazer a força do Evangelho Apocalipse de Jesus para o seu lar. Conte conosco nesse processo. Você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, código 11 99 603 1330, e agendar esse momento de oração, de estudo da palavra de Jesus no ambiente do seu lar, no convívio da sua família. Isso vai fortalecer você para enfrentar todos os ambientes tóxicos, inclusive os que sejam profissionais, comunitários ou mesmo a sua casa. Então, o que a gente está percebendo aqui é que apesar do peso, apesar das dores, apesar de tudo que a gente não pode controlar, vibra em nós um poder divino, o poder de não cedermos a nossa consciência, a nossa emoção, a nossa palavra e a nossa atitude a esses assédios espirituais inferiores. Quando a gente faz isso, a gente está entregando na mão de pessoas que não sabem utilizar esse poder, o poder sobre a nossa paz de espírito. Eu não estou dizendo que seja fácil, mas é possível. E nós estamos num ambiente que favorece muito isso. Quero convidar você a vir às igrejas ecumênicas da religião divina, ao templo da boa vontade, para reabastecer o seu coração dessa energia, dessa força e dessa sabedoria espiritual, para enfrentar os contextos tóxicos, para enfrentar os dias difíceis. Então aqui você vai encontrar a força do Evangelho Apocalipse de Jesus, os fluidos renovadores do Cristo por intermédio da cerimônia ecumênica de imposição de mãos,
e vai reabastecer o seu coração para ter energia, para ter força, para ter disposição para enfrentar tudo que seja tóxico, difícil e doloroso no seu caminho. Bom, a próxima pergunta é uma pergunta muito interessante, tem muito a ver com o nosso cotidiano também. Como sair de círculos de amizade que te fazem mal sem causar transtornos e falatório? Essa passagem que nós lemos, nessa página do Irmão Paiva, A Boa Conversação e a Humanidade Invisível, é chave para isso. Então, quando você percebe, olha, realmente aqui o convívio não dá mais, eu já fiz tudo que eu podia por esse coletivo, ele está me deixando mal, está me adoecendo, está me colocando numa condição de fragilidade, né? Eu não tenho mais condições de contribuir, realmente é tempo de renovar a minha convivência, né? Então, o que devemos fazer? Então, temos várias chaves aqui, a verdade, a bondade, a necessidade. Então, assim, será que nós precisamos tornar essa decisão um evento? Será que a gente precisa fazer um post na internet desabafando sobre isso? A necessidade, né? É bondoso de nossa parte, né, fazer um manifesto público sobre essa decisão? Isso vai ajudar aquelas pessoas a se transformarem, ou isso vai fazer com que elas se sintam atacadas, ressentidas, né? E até esse ponto da verdade é muito importante, porque assim, é verdade que a gente está passando por uma experiência difícil, né, num ambiente que nos faz mal. Mas a gente conhece todo o enredo de cada uma daquelas pessoas que ali estão. Será que a gente tem condições de resumir com total isenção os motivos emocionais, os motivos de história de vida que levaram as pessoas àquela postura? Será que a gente conhece toda a verdade, toda a realidade sobre a vida de alguém, a ponto da gente poder manifestar publicamente uma avaliação idônea, isenta sobre quem aquela pessoa é, sobre o seu caráter? Dificilmente, né? Então vamos com o conselho de João Tomás. Queremos a nossa paz e a paz dos outros também. Então não falemos mal de ninguém. Se eu não puder dizer uma coisa boa sobre aquela pessoa e aquele ambiente, eu não vou dizer nada. Eu vou orar por aquelas pessoas, né? Inclusive vou pedir a inspiração de Jesus para que eu possa ter todas as medidas, né? Inclusive a fala cordial, respeitosa, para me ausentar daquele ambiente, porque cada ambiente vai exigir um tipo de intervenção, né? Não dá para ter uma resposta aqui generalista, mas peça ajuda do seu anjo da guarda. Meu anjo da guarda, como eu posso reagir quando as pessoas me perguntarem, né? Para onde eu fui, por que eu não frequento mais, né? Aquele lugar de diversão, aquele espaço de confraternização, porque não é o nosso papel, né? Sermos os condenadores, os julgadores de quem quer que seja. Ninguém deve continuar num ambiente que lhe faz mal. Mas nem por isso a gente tem direito, né, de sair como palmatória do mundo, julgando as pessoas nas suas escolhas e nas suas decisões, né? Então, saia com tranquilidade, né? Diga, olha, eu não tenho mais condições, né, de vir, de participar, de estar com vocês, desejo o melhor, né? Mas isso também se alguém perguntar. Quando eu falei do post, inclusive, né, enfim, eu estava me inspirando aqui no texto, porque o Irmão Paiva está nos ensinando a exercer com responsabilidade a nossa palavra. Isso é diferente da cultura que nós vivemos hoje em sociedade, em que nós imaginamos muitas vezes que ter responsabilidade com a palavra é dar satisfação de tudo que a gente faz, né? Então, para tudo a gente precisa expor, mesmo as dores mais íntimas, mesmo as dificuldades mais sensíveis. Será mesmo que a gente precisa expor? Isso vai resolver o quê? Isso vai ajudar de verdade as pessoas a se transformarem, ou isso vai aumentar a hostilidade, a insegurança e até esse clima de julgamentos e condenações? Então saia com serenidade, né? Agradeça, olha, foi muito importante, né? Se for necessário, porque às vezes você tem que sair de um ambiente, por exemplo, um ambiente profissional, você vai ter que dar uma satisfação, né? Agradeça, olha, eu agradeço muito a oportunidade que nós tivemos de crescer juntos, eu estou numa outra fase da vida, desejo o melhor a vocês e siga em frente, né? Então, o que nós estamos aprendendo, né? Por isso esse livro é tão especial, A Missão dos 70 e o Lobo Invisível, indico a você, aqui estamos aprendendo a sermos senhores do nosso destino, a não permitirmos que as coisas difíceis, dolorosas e as ignorâncias
conduzam a nossa vida, né, a sermos espiritualmente livres. Mas o aprendizado continua e o 51º Fórum Internacional do Jovem Ecumênico da Boa Vontade de Deus ainda não terminou. Quero fazer o convite a você para que você acompanhe e participe de todas as ações. Para ficar por dentro de todas essas oportunidades de agir no bem, acesse pelo Instagram @geraçãoj.dejesus. É a conta da Juventude Legionária no Instagram. E você, claro, está convidado para estar aqui na Igreja Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. A programação começa às 8 da manhã, no dia 27 de junho. É a conclusão desse fórum maravilhoso. Teremos a oportunidade de alimentar a nossa alma em Cristo Jesus. Estaremos juntos. Até lá. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. 51º Fórum Internacional do Jovem Ecumênico da Boa Vontade de Deus. Espiritualidade ecumênica e saúde mental. Um diálogo em favor da vida.